E aí, meu povo? Salve, 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 minha grande nação concurseira! Chegamos àquela hora que você adora. É isso mesmo. O meu motivo de estar aqui hoje com você, agora, neste momento, é fazer aquilo que você mais gosta. Verificar na prática todo o emprego teórico daquilo que você viu. Então, nós vimos a parte teórica. Com certeza você deve ter estudado a parte teórica, você deve ter uma noção muito bacana sobre os principais pontos que costumam ser cobrados na prova da Carlos Chagas. E agora nós vamos praticar. Neste primeiro encontro, nós vamos trabalhar em cima dos aspectos textuais. Nós vamos tentar ver os pontos mais importantes sobre texto, muito embora você já saiba que texto é sempre algo inesgotável, porque por mais que a gente treine, por mais que a gente trabalhe, treino é treino. Prática é muito importante quando se trata de texto, porém, teoria é importante. Mas quando se fala em teoria, a primeira coisa que eu pergunto a você é o seguinte: o que é importante para mim em uma análise textual? O que é importante para mim? Veja que eu começo conversando com você falando sobre análise textual, certo? E análise textual, a gente sabe que não se resume única e exclusivamente àquela velha e boa interpretação. A gente sabe que análise textual não é só interpretação. Análise textual envolve o quê? Uma análise, uma leitura técnica com previsibilidade na hora da leitura. A gente sabe que eu não posso deixar escapulir as informações mais importantes na leitura, porque senão eu vou voltar. Eu vou voltar e o problema não é voltar, o problema é o tempo e o desgaste mental. E a gente sabe que cada banca tem a sua particularidade. CESP, IBFC, FGV e a Fundação Carlos Chagas têm uma particularidade absurda, que é uma exigência muito grande no que se refere à questão de texto. Então, quando se fala em texto para a Fundação Carlos Chagas, eu não posso perder de vista que o conceito, a teoria da análise textual em suas múltiplas funções deve ser posta em prática. Porque todas as questões, ou pelo menos a maioria das questões da Carlos Chagas, elas são produzidas para que você tenha um cansaço mental, para que você tenha um cansaço físico na leitura demasiada do texto. Então é por isso que eu tenho que me antecipar. E a antecipação se dá de que forma? Buscando aquilo que provavelmente estará presente nas questões da Carlos Chagas. Professor, e quais são essas questões? Quais são esses aspectos? Interpretação eu tenho que fazer na hora que eu estiver lendo o texto, com técnica. Tenho que fazer compreensão, obrigatoriamente com técnica, e compreensão a gente sabe que é grifo, compreensão a gente sabe que é algo que está no texto. Mais difícil é a interpretação, porque eu tenho que inserir, eu tenho que usar a intertextualidade, eu tenho que misturar informações, trazer informações que estão no texto. Eu tenho que trabalhar muito as questões de coesão textual, todos os elementos de coesão, sejam eles de coesão referencial, sejam eles de coesão sequencial, conjunção, pronome, advérbio, numeral, seja ele qual for, eu tenho que buscar na hora que eu estiver lendo e grifar. Então, o grifo no texto serve para isso. E tenho também que trabalhar a questão do vocabulário. Às vezes aparece um vocabulário que eu desconfio, que eu tenho um conhecimento. Então, eu começo a olhar o texto de uma forma bem diferente. E aí, qual é o problema? O problema é que essa teoria vai ser posta em prática. Como? A depender do tipo de texto, a minha estratégia vai ser específica. Você sabe que na prova, seja Carlos Chagas ou seja qualquer outra banca, eu poderia encontrar três tipos de textos. 3. Texto em prosa, poético em versos e o multimodal. Este último, multimodal, é o texto que você sabe que ele está sendo cobrado com uma certa recorrência. E é um texto que eu preciso saber como eu vou trabalhar, porque não tenho muitas informações nele. Mas eu tenho que interpretar bastante a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O texto poético em versos, com as suas dificuldades, né, com aquelas questões todas poéticas, conotativas, eu tenho que mergulhar bem na informação poética, na viagem, né, entre aspas, aí do autor do texto, para poder extrair a maior quantidade de informação possível. E, por fim, o texto em prosa, que é o carro-chefe da Carlos Chagas. Texto em prosa, que é aquele com parágrafos e linhas, geralmente um texto grande, e isso dificulta a leitura. Pois bem, vamos lá. Vamos ver o que é que nós temos aqui hoje para analisar. Veja, pessoal.
Nós vamos trabalhar questões da Carlos Chagas, tá certo? Serão 10 questõezinhas da Carlos Chagas aí, para a gente poder aplicar tudo aquilo que a gente já viu sobre texto. Bem, primeiro texto na tela. O que é que eu tenho de importante? Eu tenho de importante observar que a estrutura do texto que eu tenho é a chamada estrutura de um texto em prosa. A estrutura que eu tenho é a chamada estrutura de um texto em prosa. E o que é que há, professor, em um texto em prosa? Bem, todo texto em prosa, ele é um texto grande, melhor, geralmente é um texto grande, e geralmente é um texto que tem muita informação. E o problema do texto em prosa é a quantidade de informações que eu tenho nele e através dele, interpretação e compreensão, e quantas vezes eu vou buscar essas informações, porque Carlos Chagas trabalha algumas estratégias de produção de enunciados que obrigam você a voltar, que obrigam o candidato a ler o texto e buscar as informações explícitas ou implícitas. Então, todo cuidado é pouco em ter contexto em prosa. E o que é que eu vou fazer, professor, para sobreviver bem, aplicar a teoria no texto em prosa? Eu não posso esquecer que o texto em prosa aconselha-se usar a técnica da leitura fracionada. Bem, leitura fracionada é o carro-chefe do texto em prosa. Professor, e o que é leitura fracionada? Gente, a leitura fracionada é aquela leitura que eu vou trabalhar o texto dentro de uma perspectiva seccionada. Eu vou dividir o texto em pequenos pedaços, porque o texto, por ser grande, se eu tentar ler o texto de uma forma completa, de uma hora, em uma única vez, eu vou perder as informações. Então, a leitura fracionada é o ponto mais importante a ser observado no texto em prosa. Não que eu não vá fazer leitura fracionada nos outros, mas no texto em prosa eu sou obrigado. O texto que nós temos aí é um texto com quantos parágrafos? Um texto com 4 parágrafos. É um texto pequeno, não é um texto grande. Mas não é porque ele é pequeno que é um texto qualquer. Eu encontro na prova da Carlos Chagas textos maiores. E quanto é o texto mais difícil de análise, professor? Não, isso não quer dizer nada. Uma coisa que eu gostaria que você tomasse cuidado é porque o texto em prosa, ele geralmente traz uma linguagem denotativa. Porque você tem uma dissertação, você tem uma narração, você tem um texto jornalístico, você tem um texto de uma revista. Porém, anote aí no seu material, o texto em prosa, na Carlos Chagas, principalmente na Carlos Chagas, ele pode aparecer com linguagem poética. É a chamada linguagem poética. Isso é chamada prosa poética, perdão. Isso ocorre porque eu tenho alguns textos em prosa que são derivados de gêneros textuais que são artísticos. Veja que gênero textual é diferente de tipologia textual. Tipologia textual nós temos um rol taxativo, né, limitado, e gêneros textuais nós temos diversos. Gênero textual é forma diferente de se escrever uma tipologia, e a tipologia é a estrutura básica do texto, descrição, narração, a partir daí você tem vários gêneros. Estou falando de quê? Eu estou falando de uma crônica, eu estou falando de um conto, que são textos artísticos. Então, eu posso ter no texto em prosa linguagem poética, e o candidato tem que estar atento a isso. Porque se eu tiver uma linguagem poética no texto em prosa, eu tenho que perceber para interpretar as informações poéticas adequadas. Porque senão, eu vou ter a acepção de que o texto está trazendo as informações no sentido literal e aí, consequentemente, eu vou perder as questões. Tá certo? Então lembra que eu tenho o texto em prosa, geralmente ele traz uma linguagem denotativa, porque a fonte dele é uma fonte mais palpável, mais acessível, porém, a banca pode trazer uma prosa poética, que é aquele texto que tem parágrafos e linhas, que o caracteriza como prosa, e a linguagem dele é uma linguagem mais rebuscada, é uma linguagem mais artística. Toda linguagem poética é uma linguagem artística. É uma linguagem feita para o autor se exibir e não para o leitor entender. Então já sente aí o problema pela frente. Então, pegando um texto como este, o conselho que eu dou é que na prova faça 2 leituras. A primeira leitura é para você se situar no texto, saber mais ou menos qual é o conteúdo dele, para na segunda aí sim você fracionar. Então, não aconselho você fracionar de primeira, porque se eu fracionar de primeira, eu posso não saber em que terreno eu estou pisando, eu posso não saber aonde o texto quer chegar, então aí eu sei que eu tenho que tomar um certo cuidado.
Perfeito? Então vamos pegar o texto aí, você dá uma pausa no vídeo, faz a primeira leitura e dá o play novamente para a gente voltar para fazer a segunda leitura fracionada, que é a que eu vou fazer agora com vocês. Tá joia? O que é a leitura fracionada, professor? É uma leitura que eu vou dividir em períodos. Geralmente o ponto final é o marcador, né, limitativo justamente de um período, de um segmento do texto que eu vou parar para interpretar, para analisar, buscar coesão, buscar vocabulário, buscar interpretação, buscar compreensão. Mas caso o ponto final esteja muito distante, eu vou fracionar ainda em um pedaço menor. Isso varia de leitor para leitor. Obviamente que quem tem o hábito da leitura consegue se desenvolver um pouco mais rápido. Mas independente do hábito ou não, todo mundo tem o mesmo resultado. Então vamos lá? Vamos lá. Vamos pegar o texto aí, vamos dar uma lida da forma fracionada. Antes, eu gostaria que vocês vissem aqui comigo algo importante. Algo importante. Vejam só de onde foi retirado o texto. Olha só, pessoal, de onde foi retirado o texto. Passeios na Ilha. Carlos Drummond de Andrade. Isso aqui quer me dizer muita coisa, professor? Quer. Isso aqui quer me dizer muita coisa. Se você tem um texto que foi retirado de Carlos Drummond de Andrade, o que é que você espera de um texto deste? É um texto fácil? É um texto tranquilo? É um texto que traz uma interpretação acessível? Óbvio que não. Óbvio que não. Se fosse um texto retirado da Folha de São Paulo, se fosse um texto retirado da revista Veja, se fosse um texto retirado de uma página na internet, de um blog, de uma página relacionada a boletim político, econômico, social, obviamente que seria um texto mais acessível. Texto de Carlos Drummond de Andrade, pelo fato de eu saber quem foi Carlos Drummond de Andrade, eu já sei que não é um texto tão tranquilo assim. Então a minha atenção vai redobrar ou triplicar nas informações do texto. Então vamos lá. Sabendo desses detalhes, vem comigo. Vamos fracionar o texto em pequenos pedaços. Eu vou trabalhar como se já tivesse feito a primeira leitura. O que é que nós temos aqui de início? Poetas moços, velhos poetas. Bem, o que é que eu tenho já para interpretar aqui? Professor, tem coisa para interpretar aí? Tem. Interpretação é inserir informação, você já sabe disso. Poetas moços, velhos poetas. O que é que eu posso interpretar aqui? Quando ele diz poetas moços e velhos poetas, dá para observar que eu tenho um E com uma perspectiva não de adição, mas sim de oposição. Eu tenho dois cenários diferentes, um poeta moço e um poeta velho. Professor, e o que ele está dizendo isso? Poeta moço e velhos poetas. Veja, poetas moços, ou seja, poetas moços quer dizer o quê? É um poeta juvenil, é um poeta inaugural, é um poeta recém, ingresso no mundo da poesia. E velhos poetas. Veja que não é um poeta velho, presta atenção. Poeta velho é o poeta velho de idade. Velho poeta é um poeta experiente, é um poeta que já tem uma longa estrada. Então o E tem ideia de adversidade mesmo, mas só que trazendo não duas pessoas com idades diferentes, experiências diferentes, gerações diferentes, perspectivas de poesia diferenciada. Perfeito. Vamos embora. Hoje vos entreterei, caros leitores, com certo aspecto da vida literária. Pronto, quem é que vai entreter o leitor com certos aspectos da vida literária? Provavelmente o autor do texto, provavelmente Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá. Aqueles que fazem versos e já atingiram a idade madura costumam receber pedidos de outros que também fazem, mas estão na casa dos 20. Peraí. O que é que eu tenho aqui de importante, gente? O que é que eu tenho aqui de importante? Quando ele diz, vou entreter com certo aspecto da vida literária. Quando ele diz certo aspecto, é um recorte que ele vai fazer da vida literária. Vida literária aqui é vida de poeta, vida de quem escreve, porque literatura é tudo aquilo que é escrito. É quem escreve com literariedade, porque ele está falando de poeta. Aqueles que fazem versos, ou seja, os poetas, porque quem faz verso é poeta, e já atingiram a idade madura. Como assim idade madura? Não quer dizer que seja velho, mas uma pessoa já mais experiente.
Costumam receber pedidos de outros que também fazem verso, mas estão na casa dos índios, ou seja, aqueles mais jovens, iniciantes. E eles costumam receber pedidos. Veja, eu preciso saber que pedido é esse, porque costuma receber pedido, ele pode dizer o pedido, não. Mas quando se pede um novo, pede algo para uma pessoa mais experiente, está relacionado a quê? Aí eu começo a interpretar. Bem, um novo pedindo algo para uma pessoa mais experiente, provavelmente esteja voltado à questão de conhecimento de profissão, uma pessoa que saiba mais do que eu, mais ou menos assim. Bem, é o conhecimento que eu tenho de um novo fazer o pedido a uma pessoa mais velha, que também está na minha área, que também faz poesia. Vamos lá. Parece que esse um dos prêmios muito discutíveis de envelhecer. Ser solicitado pelos mais novos a dar opinião sobre os vagidos do talento. Peraí. O que é que ele tem para me dizer aqui neste terceiro período? Parece, ele não dá ideia de certeza, que esse o quê? É um dos prêmios. Que prêmio é esse, pessoal? Olha o elemento de coesão aqui, anafórico. Olha o elemento de coesão anafórico porque está fazendo referência a uma informação anterior, por isso que é anafórico. Neste caso aqui, o elemento de coesão anafórico está retomando o quê? Parece que esse é um prêmio, é um dos prêmios. Tem mais, mas esse é um dos prêmios. Que prêmio seria esse? Ser procurado por uma pessoa mais nova, da mesma área, para fazer um pedido, para fazer uma pergunta, como ele coloca aqui. Vamos lá. Muito discutível. Veja que essa informação entre parênteses aqui, ela é muito importante para a gente, porque os parênteses aqui, eles estão com um papel muito importante. Lembra que quando a gente trabalha a parte de texto, eu sempre costumo dizer, olhe a pontuação coesiva que ela conversa com você. Você tem aqui 2 pontos e você tem parênteses. Bem, os parênteses aqui estão servindo para quê, professor? Os parênteses aqui, eles estão separando um comentário. Este comentário é da pessoa que está escrevendo. Este comentário tem a opinião de quem está escrevendo o texto. Veja quando ele diz, olha, muito discutíveis. Ou seja, o que é discutível, pessoal? O que é discutível? O prêmio. É prêmio ou não é? Será que é prêmio mesmo? Quando a pessoa envelhece, será que isso é um prêmio? Veja que há uma espécie de perspectiva que não é tão positiva, não é uma coisa tão boa, na visão do poeta, envelhecer e ser procurado pelos jovens para fazer pedido. Ser solicitado pelos mais novos para dar opinião sobre os vagidos do talento. Talento, como assim? Talento é poesia, fazer poesia, sobre as questões relacionadas à poesia. Os 2 pontos aqui serviram para introduzir uma explicação. Ele está dizendo qual é o pedido, né? Qual é o pedido que é considerado um discutível prêmio para o poeta mais idoso? Ser procurado para fazer um pedido. Ok. Aí ele segue. A coisa se dá assim. Peraí, que coisa que se dá assim? A questão do pedido, né? O fato de o jovem procurar o mais idoso. A questão do pedido. 2 pontos e ele vai dizer qual é a coisa. O moço apresenta-se. O moço quer dizer o quê? Moço não é uma pessoa qualquer. O moço é o poeta moço, né? O poeta moço. Apresenta-se confiante, certo? Juventude traz confiança. Munido de versos. Beleza, perfeito. Munido de versos porque ele quer tirar dúvida. O mestre, olha que ele coloca mestre entre aspas aqui. Por que será? Porque o autor colocou mestre entre aspas é algo que eu preciso entender. Porque a gente sabe que as aspas elas servem para fala, conotação, estrangeirismo, ênfase ou citação. Bem, no caso do texto aqui, não é citação, não é estrangeirismo, não é fala, ou é conotação ou é ênfase. Porque quando ele traz mestre, entre aspas, ele teve um propósito. Existem marcas do texto que eu preciso conversar com elas. E uma delas é as aspas. O autor colocou as aspas aqui porque ele colocou o quê? Eu preciso traduzir. Veja que é algo que eu preciso inferir, é algo que eu preciso interpretar, porque até agora eu não sei. Olha, o mestre responde benévolo, paciente, minucioso, interessado em pormenores biográficos, ocultando sua vaidade
sobre um verniz de simpatia. Peraí. O mestre responde benévolo, paciente, minucioso, interessado em pormenores biográficos, ocultando sua vaidade sob um verniz de simpatia. Como assim? Ocultando a vaidade sob um verniz de simpatia. Verniz é algo que esconde, camufla, vai por cima. Então é como se ele estivesse fingindo. Porque quando diz ocultando sua vaidade sob um verniz de simpatia, ele aparentemente está gostando, mas ele está escondendo algo que não é positivo, que a gente já viu no parágrafo anterior. Então, provavelmente, as aspas aí não estariam relacionadas a um sentido específico da palavra mestre. Porque mestre é aquele que ensina. Provavelmente, ele não está se colocando numa situação de professor porque ele está se sentindo incomodado. Pelo que eu estou traduzindo aqui é isso. Pelo que eu estou interpretando a um incômodo por parte do autor. Então ele segue, por parte do poeta, melhor, mais velho, né? 2 pontos, e ele traz as aspas. Ele diz assim: escreva sempre, meu filho. Isto se chama vida literária. Veja, tranquilo, escreva sempre, meu filho. É algo que todo poeta vai dizer. Isto se chama vida literária. Nada melhor do que a informação como essa. Escreva sempre, porque isso é escrever, isso é literatura. Ok, vamos embora. Sendo a literatura fenômeno socializante por excelência, contudo, permanece fenômeno individual quanto à produção. Como assim? Como assim? O que esse período está querendo dizer? Sendo a literatura fenômeno socializante por excelência. Como assim, pessoal? A literatura, no sentido que ele está colocando aqui, ela é socializante por quê? Porque ela serve para a sociedade. Ela é feita para ser consumida, ela é feita para ser lida. Então o poeta faz a poesia, o poema para ser lido. Então por isso que ela é socializante. Contudo, olha aqui a conjunção adversativa. Olha o elemento de coesão aqui, sequencial. Permanece fenômeno individual quanto à produção. Óbvio, o poeta produz algo que ele enxerga o mundo, da forma como ele enxerga o mundo, é individual, mas é feito para justamente a sociedade. Então, você tem uma oposição entre as duas informações que ele traz. E eu vos pergunto, pode a experiência do mais idoso servir à hesitação do jovem, dissolvê-la em certeza e encaminhá-la rumo à vida certa? Então ele faz aqui uma pergunta que é meio que uma pergunta retórica. Não sei se você percebe a retórica na pergunta. E eu vos pergunto. Pergunto a quem? Ao leitor. Veja que ele está se referindo 2 vezes ao leitor do texto. Olha, hoje ele vai entreter o leitor e agora ele faz uma pergunta ao leitor. Diante do cenário, leitor, que você chegou a que você chegou até agora, você acha que pode a experiência do mais idoso servir à hesitação dos jovens, ou seja, aquele período de incerteza, de insegurança que o jovem está começando, é inseguro, dissolvê-la em certeza, encaminhá-la rumo à certeza, rumo à coisa certa? Ele faz a pergunta, vamos ver se ele vai responder. A vida responde a tudo isso repetindo a situação, ou seja, quem é que dá a resposta se é ou não uma forma de resolver essa situação é a vida. Aí diz aqui, ó, a vida responde a essa situação. Aí ele vai. 2 pontos. Todos os dias, moços fazem consultas e todos os dias os maduros atendem com indicações, conselhos, receitas de poesia. Tranquilo. É certo que 5 ou 10 anos depois, ou seja, quando aquele jovem já está com uma certa idade, a receita foi esquecida. Que receita? A receita de como fazer poesia. A receita dada por quem? Pelo idoso. A receita de como fazer poesia foi esquecida. E o mestre com ela, ou seja, aí o mestre foi esquecido também pelo mais jovem. Às vezes, por que o mestre foi esquecido pelo mais jovem? Porque se ele procurou, se ele teve... Porque provavelmente ele está numa idade diferente, ele está em outro patamar. Ele já evoluiu. Ele já não tem mais as mesmas incertezas, a idade dele já é outra, ele já amadureceu. Então, provavelmente a experiência de vida mostrou que
aquela pergunta que ele fez foi uma pergunta por imaturidade. Então ele já não dá mais valor ao mestre, entre aspas, já não dá mais importância àquilo que ele perguntou, então ele esqueceu, porque não tem importância. Sucede também que após esse lapso, ou seja, a idade, a evolução da idade, de tempo, o mestre não seja apenas esquecido, mas negado, ou seja, ele vai ser contra o mestre, porque ele já tem outra experiência, já tem outra visão de mundo, já tem outra visão de poesia. Ataca-se o mestre, descobre-se que ele quem? O mestre, ele quem? O mestre não é. Ou seja, o mestre não é mestre. O mestre não é mestre. Na força do adulto, vinga-se o homem das debilidades do período de crescimento físico e intelectual. Ou seja, na idade adulta, vinga-se o homem das debilidades do período de crescimento intelectual. Ou seja, vê aquela pergunta como se fosse infantil, imatura, algo que se ele fosse agora não faria mais, né? Negando o que o adorara. Ou seja, negando aquilo que ele gostava de fazer. Os mestres da poesia não escapam a essa contingência, ou seja, a essa situação de desprestígio em uma fase adulta. E ao escreverem uma carta ao jovem poeta, deveriam meditar bem na escolha das palavras e no prazo de validade do sortilégio. Por quê? Porque se essa carta chegar na idade adulta, ele não vai valorizar. Se ele for falar com o jovem ainda vai entender, porque o jovem vai procurar. Mas o tempo passa e a pessoa muda de perspectiva e provavelmente não tem a mesma visão. E não é que ele não dê valor, porque na verdade o adulto sabe que depois ele vai mudar a perspectiva, então por isso que o que ele está falando ali vai ser em vão. Perfeito. Você perceba que todas essas informações que nós acabamos de lançar agora no texto não estão lá nele. São informações fruto da experiência de mundo que a gente tem e que a gente consegue jogar no texto. A isso nós damos o nome de interpretação textual. Professor, e se eu não conseguir fazer isso na minha prova? Não se preocupe, porque é uma questão de conhecimento de mundo. Se você não tiver o conhecimento suficiente para poder jogar as informações no texto, mas pelo fato de você saber que não tem o conhecimento para inserir, já é um grande passo, porque você não vai ser ingênuo nas questões. Você não vai às questões de qualquer maneira. Ok? Vamos ver como os itens foram construídos. Vamos comigo aqui. Vamos lá. Primeira questão. Veja que é uma prova do TRT, primeira região, 2025. São momentos diferentes que exprimem duas atitudes opostas. Peraí. São momentos diferentes. O texto fala de momentos? Fala. O texto fala de momentos. Quais são os momentos a que o texto se refere? Momento de juventude, momento de velhice, momento de adulto, momento de uma visão mais madura da coisa. Que exprimem atitudes opostas. Eu tenho atitudes opostas em momentos diferentes? Com certeza que eu tenho. Atitudes opostas em momentos diferentes. Quando eu sou jovem, eu vou naquela euforia de perguntar ao mais adulto. Quando eu sou mais adulto, quando eu chego numa idade diferente, eu já desprezo, eu já não quero mais saber, porque aquilo que eu perguntei provavelmente hoje não tem mais validade para mim. Então são atitudes opostas em momentos diferentes. Vamos lá. Letra A, ele traz o seguinte. Já atingiram a idade madura. Quem atingiu a idade madura, pessoal? Os jovens. Os jovens já atingiu a idade madura. Ser solicitado pelos mais novos. Eu tenho momentos diferentes? Tenho. Tenho momentos diferentes? Tenho. Ele adulto e ele jovem. Mas estas duas afirmações trazem atitudes opostas? Eu creio que não. Eu creio que eu não tenho atitudes opostas e se você quiser, a gente pode até voltar ao texto para ler. Está lá no primeiro parágrafo. Se você for observar, ele diz assim, ó. Quando ele vai observar aqui, ele diz o seguinte, ó. Já atingiram a idade adulta. Olha aqui, ó. Já atingiram a idade adulta. Olha o verso aí. Olha o verso que nós estamos trabalhando. Ele diz aqui assim, ó. Já atingiram a idade adulta. Quem? Os mais, né? Os que eram jovens e que agora estão mais adultos. Costumam receber pedidos de outros jovens, que também fazem, parece
que esse prêmio envelhecer, solicitando pelos mais novos juntamente pela união do talento. E aí ele traz, qual é a outra informação que ele traz? Vamos pegar lá, ele diz assim, ó, ser solicitado pelos mais novos. Bem, quando ele diz os adultos, ser solicitado pelos mais novos, olha aqui, ó, pelos mais novos, você tem duas atitudes opostas. Não, você não tem nem atitudes diferentes, né? Eu disse que tinha diferente, você não tem diferença, você tem atitudes no mesmo período. Ele é adulto e ele simplesmente não solicitado pelos mais novos, ele também se encontra numa fase adulta. Então, a letra A não poderia ser a nossa alternativa correta. Então, corta-se a letra A. Letra B, o moço apresenta-se confiante. Bem, o moço, aí agora eu sei, o moço é o poeta jovem, o poeta, né, iniciante. O mestre responde benévolo. Eu tenho momentos diferentes? Não, eu tenho o mesmo momento. O momento em que o jovem é confiante é o jovem jovem. E quando é que o mestre responde benévolo? Quando o jovem é jovem. Então você não tem momentos diferentes, nem muito menos atitudes opostas. Na letra C, ele diz o seguinte: serve a hesitação do jovem. Bem, servir a hesitação do jovem. Quando é que vai servir a hesitação do jovem? Quando o jovem é jovem. Dissolvê-la em certeza. Dissolvê-la em certeza é o quê? A atitude do jovem. Eu tenho momentos diferentes. Veja, você não tem nem momentos diferentes, nem atitudes opostas, porque dissolvê-la em certeza, creio que seja a pergunta que o autor faz ao leitor, né? Eu acho que está aqui no finalzinho do terceiro parágrafo, quando ele diz aqui, ó, quando ele diz lá no finalzinho do terceiro parágrafo, acompanhe comigo aqui, quando ele diz, ó, pode servir a hesitação dos jovens, ó, que a hesitação, dissolvê-la em certeza, né? Você não tem nem atitudes opostas, você tem uma adição aqui de duas situações que o autor está fazendo a pergunta para o leitor. E aí, nesse caso, também não poderia ser a letra C de casa. Letra C de casa não poderia. Será que a letra D, veja aí comigo, será que a letra D, na letra D ele diz o seguinte, ele traz assim na letra D, os moços fazem consulta, certo? Os moços fazem consulta a quem? Aos adultos, negando o que outrora, negando o que o adorara, negando, o jovem nega quem? Ele nega o adulto. Quando é que ele nega o adulto? Em momentos diferentes. Eu tenho atitudes opostas? Tenho. Alternativa correta, letra D de dado. O que a gente percebe nessa questão, pessoal? Não sei o que você percebeu. É importante você responder, mas não responder só por responder. Responder e tentar mergulhar na mente do examinador. O que é que você percebe? Que a banca quereria melhor que você lesse o texto várias vezes para buscar informações, para voltar e interpretar o parágrafo que está o fragmento. Você já descartou a hipótese de interpretar o parágrafo porque você já fez uma leitura calculada, uma leitura técnica. Então, muitas das informações que nós vimos, você já sabia quem falou, quem deixou de falar, você já sabia em que momento. Então, muitas delas você já adotou o critério de eliminação assim que leu. Foi ao texto só para confirmar, mas você não foi para buscar a informação, ganhou tempo. Perfeito? Então, primeira questão aí na tela, resposta correta, letra A. Vamos à próxima. Ainda no mesmo texto, ele diz assim: sendo a literatura fenômeno socializante por excelência, contudo, permanece fenômeno individual quanto à produção. Pergunta a você, isso aqui está no texto, pessoal? Isso aqui está no texto? Tá. Onde é que isso está no texto? Isso aqui, gente, é um período inteiro do texto. Lembra que isso aqui é um período inteiro do texto? Lembra que quando nós fizemos a leitura, nós paramos neste período, nós fracionamos este período aqui para interpretar. Lembra? Lembra que nós paramos este período aqui para interpretar? Lembra que nós fizemos uma interpretação sobre este período aqui? E é para isso que serve a leitura fracionada. Eu acho massa isso, porque a leitura fracionada ajudou aqui. Quando você leu o texto, você parou período por período, tentou inserir as informações mais importantes, você parou aqui, você passou por isso. Então, mais ou menos, você chegou a interpretar o que é que o autor quis dizer no contexto do texto com esta frase. Qual é o problema se eu não fizer a leitura que nós fizemos?
você vai sentir dúvida, vai voltar. Mas você não vai voltar para ler só o parágrafo, só o período. Você vai ler o parágrafo, vai ler os parágrafos anteriores. E sabe uma? O texto não é tão grande, eu vou ler o texto todo. Vai se cansar. Vai se cansar e tem a prova de redação, raciocínio lógico, direito, tem tudo ainda pela frente. E você está perdendo muito tempo em português que não deveria perder. Tá certo? É ter calma, respiração, é ter técnica. Bem, voltando aqui para o texto, o que foi que o autor quis dizer quando ele trouxe esse período para a gente lá? Sendo a literatura um fenômeno socializante. Lembra que nós discutimos sobre isso? É socializante por quê? Porque a leitura é socializante porque ela é feita para a sociedade. Ela é feita para a coletividade, ela é feita para o coletivo, ela é feita para ser, lida, devorada pela sociedade. Contudo, a oposição aqui que nós vimos, permanece fenômeno individual quanto à produção, certo? É cada um de acordo com sua visão do mundo que vai fazer a poesia, que vai fazer a literatura. Não é algo que seja coletivo. A leitura é coletiva, o consumo é coletivo, mas a produção é individual. Terceiro parágrafo. Na afirmação acima, considera-se que a excelência da literatura está no fato de que ela se produz comunitariamente. Não, ela não se produz comunitariamente. Ela se produz individualmente. Então, letra A está fora. Letra B. O aprimoramento da qualidade de uma literatura deve-se à sua natureza social, que suprime o limite da criação solitária. Não suprime em nenhum momento, não elimina em nenhum momento a criação individual. Muito pelo contrário, ela sempre vai ser individual. Letra B está fora. Letra C. Ele diz assim, a origem da criação literária prende-se à condição individual do autor, certo? Porque é individual. Conquanto, conjunção proporcional aqui, conquanto ganhe repercussão como expressão social. Conquanto é concessão. Conquanto ganhe repercussão na expressão social. Certeza que a alternativa correta é a letra C de casa, porque traduz aquilo que nós acabamos de ler, a interpretação do que nós vimos. Letra D, ele diz, a contradição entre ser a criação social, que valoriza indivíduos, faz suspeitar da qualidade da literatura. Nada a ver, nada com nada. O sentido da socialização da literatura fica bem marcado quando ela se desgarra de uma iniciativa pessoal. Nada disso, muito pelo contrário, a alternativa corretamente aí, letra C de casa. Ok? Show de bola? Vamos lá, vamos seguir o barco. Vamos lá para a próxima. Próxima questão. Ele diz assim, na relação entre poetas de diferentes gerações, temos poetas de diferentes gerações, temos. E qual é a relação que eu tenho entre eles? Um afobado, um novo, inexperiente, que pergunta ao mais experiente, e quando ele chega experiente, ele sente vergonha daquilo que ele falou, porque ele sabe que aquilo que ele falou, com o tempo, ele mudou de perspectiva. O autor considera nessa relação entre diferentes gerações perene. Se considera perene, irredutível a submissão dos poetas jovens aos mestres desse gênero literário? Não, porque ela muda. A gente viu que ela muda. Quando chega lá na frente, ele não quer nem saber o que foi que ele perguntou. A vaidade que os veteranos experimentam ao serem tão respeitosamente consultados. Letra C, segura essa aí, ó. A vaidade que os veteranos experimentam ao serem tão respeitosamente consultados pelos jovens é uma vaidade que eles experimentam ao serem tão respeitosamente consultados. Vamos segurar. Letra C, ele diz assim, o franco destemor de que se valem os poetas experientes para acusar os vícios dos jovens. Não há acusação alguma no texto. Letra D, o talento sincero que os mais velhos imprimem à arte promissora dos mais jovens. O alento sincero, não é sincero, porque ele se sente incomodado. Lembra a questão do verniz? Não pode ser a letra D. A rara contingência de um jovem estreante acatar os conselhos dos mais jovens. Não é raro, é praticamente algo que seja feito por todos. Então, a alternativa correta da terceira questão, letra B de bola, pessoal. A vaidade que os veteranos exprimem ao serem tão respeitosamente consultados. Professor,
Isso é uma consideração do autor em relação ao período, em relação a essas duas, né, essas duas gerações. Veja que ele não está pedindo a relação entre as duas gerações, ele está pedindo o quê? A consideração do autor em relação a essas gerações. Se a pessoa for buscar no texto, na questão melhor, essa relação, você vai ter trabalho e não vai responder a questão. O que é que o comando do enunciado está pedindo? O que é que o autor considera sobre essas duas gerações? O que é que o autor considera? Está lá na KB. A vaidade que os veteranos experimentam, que é algo que é um troféu, um prêmio, mesmo sendo questionável, mas ainda é considerável algo, né? É um prêmio, é algo importante para o mais idoso, ao serem tão respeitosamente consultados. Então o autor considera que isso aí seja a questão relacionada à relação entre as duas gerações, que o mais experiente é sente premiado, mesmo que seja discutível. Perfeito? Letra B de bola aí, alternativa da nossa terceira questão. Perfeito? Então você percebe que as questões são feitas para você voltar ao texto várias vezes, para você, essa aqui mesmo, essa aqui é uma questão de interpretação, puramente interpretação. Você não encontra isso no texto literalmente, as respostas não estão no texto. As respostas, elas são eliminadas e são identificadas, e a resposta correta é identificada a partir da ideia que você extraiu do texto todo. Então, lembra aquela teoria de que eu preciso estar voltando ao texto para cada questão que aparece? Lembra? Você ouviu falar isso? Eu acho que alguém já deve ter te falado sobre isso. Olha, quando você for trabalhar questão de texto em concurso, leia as questões e depois volte para o texto. Grife-a. Se você fosse voltar ao texto para responder essa questão, você teria que ler o texto todo. Você teria que ler o texto todo. A anterior também teria que ler o texto todo. E a outra também o texto todo. Quer dizer, só nessa brincadeirinha você teria lido o texto 3 vezes. E teria lido o texto 3 vezes para buscar informações diferentes. Então veja quanto tempo eu perderia em ler um texto para buscar uma informação, sendo que eu poderia me antecipar e buscar as informações possíveis, todas as informações possíveis, que só vai encontrar interpretação, coesão, vocabulário. Acabou, não tem mais que ser diferente. Então é por isso que essa visão de antecipação ajuda, dá resposta ou diminui muitos problemas durante a análise textual. Perfeito? Vamos à quarta. Vamos à quarta questão. O que é que ele diz na quarta? Ele diz o seguinte na quarta, ó. Dá uma olhadinha na quarta aí. O velho poeta disse ao mais novo que a autoridade que hoje este lhe reconhecia se dissiparia com o tempo e que a admiração juvenil se converteria em desprezo, transpondo-se a passagem acima para o discurso direto. Opa! Questão muito boa de discurso. Pessoal, discurso. São poucas as bancas que cobram discurso e a FCC é uma delas. Discurso. Vamos parar aqui um pouquinho, vamos anotar algumas coisas aqui importantes. Pega o seu material aí, anota comigo os detalhes aqui. Veja. Ele está pedindo a transposição do fragmento acima para o discurso direto. Primeiro, vem aqui comigo, vem comigo. O que é o discurso direto? Veja, discurso, gente, é fala. Discurso é fala. Todo discurso é fala. E o próprio nome já diz. Discurso direto é quando a fala é direta. E a fala sendo direta, obviamente que é o próprio personagem, a própria pessoa que fala. É o próprio falante que emite. Vou colocar aqui, falante emite a fala. Eu vou até colocar diferente, vou colocar o falante, né? Falante que emite a fala. É o próprio falante que emite informação. Certo? Ó. É o próprio falante que emite a informação. Ou seja, é o próprio falante que fala. Pronto, o próprio falante que fala. Professor, e por que eu tenho que saber disso? Bem, você tem que saber disso porque como ele quer para o discurso direto, provavelmente a frase de referência deva estar ou no discurso indireto, que é o oposto do direto, ou no indireto livre ou semi-indireto. É muito pouco provável que o enunciado de referência que está no comando da questão esteja no discurso direto e indireto.
seja, no indireto livre. A banca não costuma cobrar transposição do indireto livre ou do direto indireto, é a mesma coisa. Eu tenho 3 nomes para esse discurso. Discurso direto indireto, indireto livre ou semi-indireto. Certo? É mais ou menos isso aí, são a mesma coisa. Provavelmente não. Provavelmente vai estar no discurso indireto e transpor para o discurso direto. Então, geralmente, as bancas cobram transposição do discurso direto para o discurso indireto ou vice-versa. Mas daí o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber que o discurso direto, ele tem características próprias. Quais são as características do discurso direto, já que é o próprio personagem que fala? O personagem, quando ele vai falar, toda a fala direta, ela é marcada por alguns elementos importantes. Eu vou destacar para vocês 2 elementos importantes. Dois elementos importantes no discurso direto. Verbo de elocução e pontuação. Ponto. Verbo de elocução e pontuação são os 2 elementos mais importantes do discurso direto. Marque aí. Verbo de elocução e pontuação. Professor, o que é um verbo de elocução? Aquele verbo quando ele diz, olha, e o professor disse. Disse é um verbo de elocução. E alguém perguntou. Perguntou é um verbo de elocução. Olha, e ele respondeu. Olha, e ele gritou. Por que esses verbos são de elocução? Porque veja que no contexto eles preparam o terreno para que a própria pessoa fale. Então, no mínimo, presta bem atenção, o discurso direto tem que ter verbo de elocução, que é um verbo que prepara o discurso, prepara a fala, prepara o terreno para a pessoa falar, e a pontuação. Pontuação, quando eu digo e ele disse, o que é que você espera? 2 pontos e travessão. É o que você espera. Então, eu tenho esses 2 elementos muito fortes dentro do discurso direto. Pontuação e verbo de elocução. Todo discurso direto, marque aí que é uma questão de prova da Carlos Chagas, identificar qual das alternativas está no discurso direto, identificar qual das alternativas está no discurso indireto. Então, para você saber quando o discurso é direto, você vai buscar o quê? Verbo de elocução e pontuação. São os 2 elementos mais importantes. Já o discurso indireto, ele é marcado por 2 coisas. 2 coisas básicas. Quais são? Conjunção integrante e oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ponto. Então, discurso direto, verbo de elocução e pontuação, 2 pontos, travessão, interrogação, exclamação, pontuação como tudo, pontuação como tudo. E o discurso indireto, professor, que quando alguém reproduz a fala de uma outra pessoa, conjunção integrante e oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Marque isso, porque no discurso indireto tem que ter isso. E o professor respondeu, 2 pontos, travessão. Vamos agora. E amanhã iremos jogar bola. Se você fosse traduzir para o discurso indireto, se fosse reproduzir para um colega seu o que o professor disse, olha, fulano, o professor disse que amanhã iria jogar bola. Veja, que conjunção integrante. Amanhã iria jogar bola. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Sempre tem que ter isso. Sempre. Não pode faltar no discurso indireto conjunção integrante e oração objetiva direta. Não pode faltar no discurso direto verbo de elocução e pontuação. Perfeito, mas a questão aqui está falando de transposição. É outra história, professor, é parecido, dá para aproveitar. A transposição, ela para ser correta, ela vai ter que obedecer a algumas coisas importantes. Veja que eu estou fugindo da teoria para que você não fique preocupado em estar trabalhando perspectiva teórica. Sobrevivência. A transposição para o discurso indireto ou para o direto, ela tem que obedecer a algumas coisas. Primeira coisa, sentido. Sentido. Eu tenho que ter o mesmo sentido da frase no discurso direto e no discurso indireto. Não pode mudar de sentido. Não tem como mudar de sentido. E a segunda coisa, e a mais importante, pessoal, é o ajuste entre tempos, modos verbais, pronomes e advérbios. Olha, se tem algo que você deve procurar observar durante a transposição é a adequação entre tempos, modos verbais e a questão relacionada a ajuste, correlação entre pronomes e advérbios. Por exemplo, olha, e o professor disse, 2 pontos, travessão. Hoje iremos sair mais cedo. Beleza. Hoje para quem? Hoje para o professor que está falando. É presente.
se você fosse traduzir isso, passar essa informação para outra pessoa, você diz, olha, o professor disse que hoje vamos sair mais cedo. Não. O professor disse, naquele dia, eles iriam sair mais cedo. Veja que não é mais presente. Presente foi quando o professor disse. Para você já é passado. Porque a fala do professor já passou. Ah, professor, mas é hoje? Hoje é para o professor. Para você já não é mais passado. Mesmo que tenha essa distância temporal aí não seja tão grande. Mas sempre é algo relacionado àquilo que alguém já disse. Então não pode ter tempo presente, é algo que não pode. O presente não existe no discurso indireto, porque simplesmente você não vai ter essa informação sendo falada no mesmo período que a outra pessoa. Já é passado. Então essa adequação, esses ajustes hoje, amanhã, tudo isso tem que ser pensado. Mas isso é questão para uma aula específica. Você deve, na plataforma, tem uma aula que fala só sobre isso, só sobre transposição de discurso. Mas enfim, vamos ver que ele consegue responder a questão. Vamos para a questão. Ele diz assim, o velho poeta disse ao mais novo que, olha quem apareceu aqui, percebeu aqui já que eu tenho, quem é que está aqui, professor? Quem foi que apareceu aqui? A conjunção integrante. Olha a conjunção integrante aí, veja, o verbo de elocução continua aqui, mas ele não está com tanta força, aí, veja, o verbo de elocução continua aqui, aí. Verbo de elocução. Ele continua aqui, mas só que ele não tem tanta força. Veja, porque o velho poeta disse ao mais novo que... Quem é que aparece aqui agora depois, pessoal? Quem é que aparece aqui agora depois? A oração, olha. A autoridade que hoje este lhe permite, reconhecia, que hoje este lhe reconhecia, se dissiparia com o tempo e que a admiração juvenil se converteria em desprezo. Pronto, olha aqui comigo, aí. Veja aqui comigo, aí. Tudo isso aqui é o discurso indireto. Então, a minha transposição só vai envolver isso aqui, aí. A minha transposição só vai envolver isso aqui que está pintadinho de verde, ó. Porque eu vou eliminar a conjunção integrante, é fato que ela vai ter que sair. Esta parte da oração permanece, porque isso aqui é o discurso direto, é a preparação para o discurso direto. Eu vou converter o que está de verde. Então vamos lá. O velho poeta disse ao mais novo, : travessão. Vamos interpretar o que ele quis dizer para a gente poder começar, porque são vários aspectos. O sentido tem que ser o mesmo e a adequação entre tempos e modos verbais, pronomes, advérbios e aí vai embora. Vamos começar pelo sentido. O que foi que ele quis dizer de informação, para a gente poder já ver se consegue eliminar. Ele diz assim, o velho poeta, ou seja, o mais experiente, disse ao mais novo que a autoridade que hoje este lhe reconhecia, ou seja, como assim? O reconhecimento que o mais novo tem ao mais experiente, ao mais velho, se dissiparia, ou seja, iria acabar com o tempo, né? A gente já sabe por quê, porque a gente lê o texto. E que a admiração juvenil, ou seja, a admiração que ele tem hoje no mais adulto, se converteria em desprezo. Por quê? Porque ele vai simplesmente não querer mais saber e se arrepender do que falou. Perfeito. No discurso indireto, eu já tenho a ideia. O que é que eu vou fazer agora, professor? Eu vou buscar a informação mais ou menos dentro da mesma linha. Isso evita consumir tempo? Sim. Eu posso sair pegando os verbos, mas como a frase é grande, eu posso ir vendo, porque o sentido tem que ser o mesmo. Não posso mudar de sentido. Eu já li o texto. Peguei agora a informação, vamos ver se ele consegue matar. Ele diz assim, ó. Ele disse que a autoridade que você reconhece hoje em mim, ou seja, o velho poeta disse ao mais novo, : travessão. A autoridade que você reconhece hoje em mim, ou seja, é o momento que ele está falando, dissipar-se-á com o tempo. E sua admiração, ele está falando com o mais novo, de jovem, se converterá em desprezo. Gente, eu preciso ler outra. Será que eu preciso? Vamos ler só por desencargo, coisa, mas será que eu preciso ler outra? Veja que todas as questões que nós acabamos de ajustar estão aqui, olha. É um tempo passado, é um tempo presente, é uma informação que já passou, é a informação que eu estou falando com o mais jovem agora, neste momento, olha, a autoridade que você hoje reconhece em mim.
Olha lá de cima, a autoridade que hoje este lhe confere, este lhe reconhecia, ou seja, a autoridade que o mais novo reconhecia a ele, ao poeta mais velho. Veja que são informações em tempos diferentes, são momentos diferentes. Se dissipar-se-á com o tempo, certo? Se dissipará com o tempo. E sua admiração de jovem se converterá em perezoso. E a admiração juvenil. A admiração juvenil é dele. E sua admiração de jovem, estou falando agora você, se converterá com o tempo. Gente, é a alternativa correta, com certeza absoluta. Essa alternativa foi transposta corretamente para o discurso direto. Lembrando que o poeta, o velho poeta, disse ao mais novo, 2 pontos. E eu apago tudo isso e coloco: a autoridade que você hoje reconhece em mim se dispassear com o tempo, e sua admiração de jovem se converterá em desprezo. Discurso direto, na hora. Vamos pegar os outros só para desencargo. Hoje, que autoridade? Não tem que, não tem conjunção integrante. Tá certo? Hoje, que a autoridade que você me está concedendo, olha, me está concedendo, se dissipa-se com o tempo, pois a jovialidade da admiração se torna desprezível. Totalmente fora de sentido. Você agora reconhece com autoridade. Não reconhece com autoridade. Reconhece a autoridade que o mais velho tem. Conquanto reconheça você hoje minha autoridade. Conquanto não. Ó, isso aqui é concessão. Não tem concessão lá em cima. Será como desprezo que ela será... Não, isso aqui na verdade não tem nada de discurso direto. Olha, reconheces em mim a autoridade hoje, mas o tempo da tua admiração, não, da tua admiração juvenil passará a me converter em desprezo. Não tem nada a ver com o sentido que o autor colocou. Portanto, meu povo, alternativa correta, letra A. Show de bola? Vamos seguir que tem mais questão. São 10. Vamos embora, tem mais. Quinta questão. Ainda dentro do mesmo texto, ela diz assim, olha, no texto predomina a tipologia. Gente, tipologia textual é algo que sempre cai em provas. Eu preciso entender que cada tipologia textual vai ter obrigatoriamente uma característica, um objetivo. A melhor forma que eu tenho de identificar a tipologia predominante, que foi a que ele pediu, é analisando o quê? Objetivo do autor. Ó, objetivo do autor. Qual foi o objetivo do autor? Se você pegar aqui comigo na quinta questão, ele fala em tipologia. Se ele fala em tipologia, automaticamente já elimino letra C e letra E. Porque na letra C, tipologia poética, não existe tipologia poética. Existe o gênero poético. Tipologia crônica, não existe o gênero textual crônica. Gênero é derivação de uma tipologia. A questão pediu tipologia. Tipologia nós temos descrição, narração, dissertação, injunção. Descrição, narração, dissertação e injunção. São 4 tipologias. Acabou. Gêneros eu tenho vários. Então, letra C e letra E estão fora porque ele traz gênero e a questão pede tipologia. Professor, como é que eu vou saber se predomina narração, descrição ou dissertação? O objetivo de cada uma. Vem cá comigo. Qual foi o objetivo que o autor... Com que objetivo o autor produziu o texto? Com que objetivo o autor produziu o texto? Aí você vai dizer, bem, professor, para ser um texto narrativo, o autor deve ter produzido o texto com o objetivo de relatar fatos. O autor produziu o texto com o objetivo de relatar fatos? Não. Tem fatos sendo relatados? Sim. Mas ele perdeu o tempo dele para relatar fatos, como ocorre, o que ocorre? Não. Ele não produziu o texto para relatar fatos. Se não tem narração no texto, você tem narração, mas não é a predominante. O objetivo dele foi contar uma história? Não foi contar história. Eu tenho fragmentos de história, tenho fatos sendo relatados, tenho verbo de ação em alguns momentos do texto, mas não o texto todo foi feito com isso. Fora a letra A. O autor do texto produziu o excerto que nós acabamos de ler com o objetivo de criar na minha mente a imagem de alguma coisa, que o texto descritivo, o autor produz com o objetivo de criar uma imagem na mente de quem está lendo. Eu acho que está fora. Eu acho que não seria a descrição. Seria o quê, professor? Dissertação. E dissertação, se você parar para observar, ela tem um cunho argumentativo. Ela tem um cunho argumentativo porque chama o leitor para uma reflexão.
para uma tese implícita, a opinião do autor está embutida no texto. Então veja que não segue a mesma estrutura, aquela estrutura tradicional que a gente faz na prova. Não, porque o texto é um texto artístico. Foi Carlos Drummond de Andrade que escreveu, ele vivia disso. Então, nesse caso aqui, o texto que nós temos é um texto que, dissertativo. Ok, pessoal? Quinta questão aí, respondida. Metade aí das nossas questões. Vamos para mais 5 questões para a gente fechar a nossa primeira revisão, primeiro contato aí de questões. Outro texto, nós temos aí outro texto na frente. Professor, vamos ler o texto. Novamente, um texto em prosa, tá certo? Novamente um texto em prosa. E perceba comigo que este texto em prosa, eu precisaria lê-lo, certo? Mas eu vou economizar o precioso tempo de vocês, porque eu trouxe aqui a questão 6 e ela dispensa uma leitura, porque o que ela cobra é algo muito objetivo. Mas na minha prova eu não vou fazer esse tipo de pulo, não vou pular dessa forma. Por quê, professor? Porque eu não sei o que é que vem pela frente, nem vou sair catando o que é que o autor vai cobrar ou deixou de cobrar, o que a questão vai cobrar. Não vou fazer isso, porque eu perdi mais tempo aí. Vou ler o texto como se fosse um único. Então, fiz a leitura primeiro, fracionada, farei a leitura fracionada no segundo, que eu não sei o que é que vem pela frente. Mas no caso nosso aqui eu já sei, né? A gente vai pular um pouquinho por conta disso. Ele pede o seguinte, o verbo empregado com sentido figurado está sublinhado em. Poxa, eu trouxe essa questão porque é muito bacana você ver isso, porque é uma questão de linguagem. É uma questão de linguagem. E aí eu gostaria você anotasse comigo o seguinte, veja. Sentido figurado, gente. Eu vou montar uma sequência aqui. Eu gostaria muito mesmo que você acompanhasse essa sequência para você entender o seguinte, repara. Quando eu falo em sentido figurado, eu estou falando em um texto que é produzido com arte. Todo sentido figurado, ele é artístico. Todo sentido figurado, ele tem conotação. A conotação é diferente da denotação, professor? É. O que é que diferencia conotação de denotação? A denotação é sentido literal. Sentido literal. Sentido literal não é conotação. Sentido literal já não é um texto mais artístico. Sentido literal é um texto geralmente, informativo. Porque no sentido conotativo, o autor quer se exibir. No sentido figurado. No sentido literal, o autor quer que você entenda. Então, por isso que ele é informativo. O texto informativo é um texto mais, comunicativo. A linguagem aqui já não é a linguagem denotativa, já não é a conotativa, é a denotação. Onde é que eu encontro, professor, linguagem figurada, conotação, denotação? Bem, vai depender do autor. Geralmente, o sentido figurado eu encontro mais em textos literários. Texto literário, poesia, poema, crônica, conto, porque o objetivo do texto artístico é ser arte, né? Então, nesse caso, por isso que eu encontro mais nesse tipo de texto. Já o sentido literal, o sentido narrativo, encontra mais em texto informativo, texto que possa ser apreciado por qualquer pessoa, independente do grau de intelecto, do interesse do leitor. Bem, ele quer que onde o verbo sublinhado está no sentido figurado. Ora, na letra A você tem, não tenho memória alguma do que ele disse. O rosto do motorista se iluminou, um largo sorriso. Eu poderia ter dito simplesmente, as viagens eram aventuras, pois já havia frequentado escolas. Onde é que o verbo está empregado no sentido figurado?
Veja, o verbo está empregado no sentido conotativo, no sentido figurado, no sentido que foge da realidade. Lembra que o sentido figurado é aquele sentido que eu crio uma imagem na mente do leitor? Olha, ele foi morar com Deus, chorei um rio de lágrimas. Olha, ele é um ladrão do colarinho branco. Olha, aquela pessoa... Eu estou trabalhando linguagem figurada, eu não estou trabalhando no sentido literal. Ele é um corrupto. Olha, aquela pessoa morreu. Olha, eu chorei muito. Tudo isso é linguagem literal. É aquilo que pode acontecer, aquilo que aconteceu. Linguagem figurada, morar com Deus? Não, você não vai morar com Deus. Chorar um rio de lágrimas? Não, você não pode chorar um rio de lágrimas. Então, tudo isso é linguagem conotativa, é a linguagem quando eu crio figuras. Toda linguagem conotativa é alegórica. Todo sentido figurado ele é alegórico, ele realmente é a imagem de alguma coisa. Olha, ela é a flor da minha vida. É figurada, porque ninguém é flor de ninguém. A pessoa pode ser especial, pode ser, mas ser flor não é. Então toda linguagem figurada ela é alegórica, ela é carregada de conotação e está em textos artísticos. Show? Vambora. Onde é que eu tenho, professor, linguagem figurada? Tá claro aí, né, pessoal? Letra B de bola. O rosto do motorista se iluminou. Não, ele não pode se iluminar porque não é lâmpada, né? Quem ilumina é lâmpada. Ele tá querendo dizer alguma coisa, né? Sorriu, ficou diferente, mudou a feição, mas iluminar não pode. Portanto, letra B de bola, a alternativa correta da sexta questão. Vamos embora que tem mais 4 aí pela frente. Vamos embora. Quarta questão. O que é que nós temos aí na quarta? Bem, na quarta é bacana. Na quarta nós temos um texto poético em versos. Eu fiz questão de trazer um texto de cara para você sentir o clima na Carlos Chagas, como é que isso aparece. Ó. Texto poético em versos na Carlos Chagas. Aparece bem. E daí qual é o problema do texto poético em versos? Gente, o texto poético em versos, como nós vimos na questão anterior, é um texto artístico. É um texto que tem conotação, é um texto que tem sentido figurado. É um texto para ser entendido? Não. É um texto para que o autor se mostre técnico, com metrificação, com rimas, escolhendo a melhor palavra para se comunicar com o pretenso leitor. Mas não é um texto para ser entendido de imediato. Por isso que a linguagem é difícil, por isso que nem todo mundo para e vai ler poesia a qualquer momento. Então, o texto poético em verso, você pegando-se na prova, já para, respira fundo, saiba que vai encontrar problemas. O que é que eu tenho que me preocupar? Com o que é que eu tenho que me preocupar no texto poético em verso? A linguagem figurada, a linguagem conotativa. Óbvio. Se no texto em prosa a minha preocupação com a linguagem conotativa fica só se for a prosa poética, geralmente é um texto fácil, o problema é a quantidade de informação, a linguagem é fácil, o problema é a dificuldade é só na quantidade de informação, mas eu fracionando resolvo, aqui é diferente. Este tipo de texto poético em verso aqui é diferente porque aqui eu tenho que me preocupar com o quê? Além de fracionar, além de interpretar, traduzir a linguagem poética. Mais ou menos, tentar viajar como o autor do texto viajou, tentar entender o que o autor do texto quis dizer. É fácil? Não, professor. Por isso que eu não vou exigir tanto de mim aqui. Eu vou exigir o máximo, mas eu não vou chegar um momento e dizer, não sei, então acabou. Vamos ver. 2 leituras, tradicionalmente, mas vamos lá. Poema Arcaico 2. Bem, Poema Arcaico 2, o vocabulário aqui é muito forte, porque o vocabulário é o que vai fazer a conotação. A gente sabe que o vocabulário faz a conotação. O que é arcaico? Arcaico é algo ultrapassado, né? Poema Arcaico 2. Não faço os versos porque quero, mas eu vou prestar atenção aos máximos elementos, porque o tempo dos relógios me confunde e a insânia dos ventos me atormenta. Bem, mais ou menos aqui, o que é que eu posso traduzir aqui? Ele está reclamando alguma coisa com relação não faço versos porque quero. Então é como se ele dissesse, eu não faço versos porque eu quero, eu acho que tem algo a mais fora de mim que me estimula a fazer o poema, né? Fazer os versos, o tempo do relógio, o tempo é um fator. Os ventos, né? Os ventos fortes. Não sei de onde vêm os versos que faço. Chegados na chuva, ou seja, ele não sabe de onde os versos vêm, mas eles vêm da chuva, dos ventos, do tempo. Trazidos no vento, beleza. Eles me alcançam, eles quem? Os versos. Eles me cansam, eles me caçam, me acham.
versos vadios, versos gastos, passados de mão em mão nos tempos de todos os tempos. Bem, tranquilo, né? Ele está pegando a inspiração de onde é que ele faz os versos. Nas cores de canções, nas rodas de verões, versos já ditos, escritos, repisados. Ou seja, versos ditos, todo mundo fala, todo mundo canta, todo mundo lê, todo mundo repete, né? Por multidões treloucadas, postas em suas horas incautas, naquelas questões, naquelas situações mais complicadas, né? As situações mais diferentes, de agitação. Versos antigos, arcaicos, perdidos na contramão das estradas, versos mortos que renascem nas minhas mãos. Ou seja, ele não sabe por que faz verso sobre isso, mas ele faz. Aqueles versos que as pessoas já falaram, já gritaram, mas eles vêm trazer pelos ventos, pelo tempo, pelo relógio, mais ou menos isso. Vamos lá. Vamos ver o que é que nós temos de questão aqui. 7ª questão. 2024, Prefeitura de Jaboação do Guararapes. Considerando o poema, a razão pela qual o eu lírico... Quem é o eu lírico? O eu lírico é o eu que fala no poema. É o eu do poema. É a voz do poema. Esse eu lírico pode ser masculino, pode ser feminino. Ele só não pode ser confundido com o autor, tá certo? Porque o autor pode ser masculino e o eu lírico ser o eu lírico feminino. Da mesma forma, o autor pode ser uma autora e o eu lírico ser masculino. Então, o eu lírico é a voz do poema, não é a autora. É uma autora que você vê o texto, mas o eu lírico pode ser masculino. Pode falar dos desejos do homem, mas ser escrito por uma mulher. Ou seja, o eu lírico é masculino e a autora é feminina, tá certo? São coisas diferentes. Eu lírico é a voz do poema, o autor é o autor. Fechou. No contexto do poema, o termo tresloucados pode ser entendido como: poxa, questão de vocabulário. Sou um dicionário ambulante, professor? Não. Mas eu tenho condições de responder a questão trilocado? Tem, você tem trilocado porque você lê o texto, você entende. Você entendeu o texto. Se você tiver vocabulário, melhor ainda. Mas eu não sou um dicionário, eu posso encontrar essas questões? Posso. É por isso que antes eu deveria ter me preocupado com a questão do vocabulário. É o treino, vocabulário, coesão, interpretação. Vocabulário, interpretação, coesão. Vocabulário, interpretação, coesão. Fracionar o texto. Eu tenho que fazer isso, porque essas questões eu não perco. Mas ele diz assim: tresloucados, no contexto do texto, são pessoas negligentes e irresponsáveis? Vamos ver onde foi colocado tresloucados. Ó, ele vem falando aqui, bababá, dos versos de onde ele vem, nas canções, nas rodas de verões, nos versos já ditos, escritos, repisados por multidões tresloucadas. Veja, naqueles versos de pessoas que já falaram, que já recorreram, nas canções, nas rodas de verões, em momentos diferentes. Nos versos, eu estou fazendo de novo. Negligente? Não tem nada a ver com negligente. Negligente é isso. Euforia, alegria, né? Desordenados e caóticos. Será que tresloucados aqui é desgovernados e caóticos? Bem, nas canções, nas rodas de verões, dos versos escritos, repisados por multidões tresloucadas, ou seja, por multidões que não sabem nem o que estão fazendo, não sabem nem o que estão falando, né? Não tem uma lógica para falar, mas eu aproveito tudo isso. Jovens? Não. Sensatos? Não. Complexos? Radicais? Entusiasmados? Até que sim. Inspirados? Não. Alternativa correta, letra B de bola. Isso dentro do contexto a gente poderia matar. Veja que é uma questão de vocabulário, há necessidade de se antecipar, ou você tem um dicionário na hora da prova, coisa que não vai acontecer. Tá joia, pessoal? Então, 7ª questão aí, letra B de bola, vocabulário aí, tresloucados. 8ª questão diz assim: de acordo com o poema, os versos descritos pelo eu lírico são... Que versos descritos pelo eu lírico são estes? Os versos descritos pelo eu lírico são os versos que estão aqui no texto? Não, são os versos que ele produz, ó. São os versos que ele produz, não é? São os versos do poema. São influenciados por elementos naturais recorrentes do tempo, inspirados por eventos históricos, o texto não fala nada em eventos históricos, criados sob uma perspectiva científica e racional, não, nem ele sabe por quê, constituído de elementos novos, não, repisados, exclusivos do autor e inéditos, não, são repisados, ele não sabe nem por que faz isso. O vento traz e o tempo vai fazer com que ele desgastou,
ele vai trazer de novo. Portanto, a alternativa correta, letra A. Então, novamente, aquela questão de vai e volta, um cuidado aí incessante nessas questões. Vamos embora. Questão do número 9, penúltima questão. Ele diz assim, no trecho versos antigos, arcaicos, perdidos na contramão das estradas. A figura de linguagem predominante, preste atenção aqui uma coisa. Figura de linguagem predominante. Predominante por quê? Porque eu posso ter mais de uma. Certo? Podem existir mais de uma figura. Certo? Eu posso ter mais de uma figura de linguagem? Pode. Certo? Então, eu posso ter mais de uma figura de linguagem no texto, certo? Coloca assim, ó, o mesmo fragmento pode ter várias figuras de linguagem. Fragmento pode apresentar várias figuras de linguagem. Ó, várias figuras de linguagem. Porém, a questão que ele quer é a predominante. Bem, a predominante basicamente é aquela que mais se destaca. No caso das figuras de linguagem, sim, a que mais se destaca. Eu tenho aqui 5 figuras de linguagem que são bem interessantes. E como é que eu identifico, professor, a figura de linguagem? Da mesma forma que eu identifico a tipologia, pessoal. Objetivo do autor. Objetivo do poeta, objetivo do escritor, por exemplo. Qual o objetivo, qual é a palavra-chave que eu tenho em cada uma dessas figuras? Olha, cada uma dessas figuras vai ter uma palavra-chave. Antítese. Qual é a palavra-chave de antítese? Oposição. Palavra-chave de antítese é oposição. Se eu ler o texto, se eu ler o fragmento, entender oposição é antítese. Aliteração. Aliteração é sonoridade. Aliteração é musicalidade, é rima, vozes veladas, volúpias, violões, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Eu tenho uma rima, eu faço o verso com esse objetivo, de ter aliteração, de ter sonoridade, de ter assonância. Hipérbole, exagero. A hipérbole é marcada pelo exagero. Chorei o rio de lágrimas, né? Derramei, morri de amores por você. Eufemismo. Eufemismo é uma suavização. Eu vou suavizar algo, é diminuir o impacto de uma informação. Olha, rapaz, aquela pessoa era tão boazinha, foi morar com Deus. Né? Suavizar informação, gente. Olha, suavizar informação. E a metáfora? A metáfora é uma comparação implícita. Professor, e o que é uma comparação implícita? Sem a figura do conectivo. Se eu digo, olha, ela é uma flor, é uma metáfora. Ela é uma flor, é uma metáfora, porque eu estou comparando-a a uma flor, sem o conectivo. Ela é como uma flor, aí já passa a ter uma outra figura chamada de comparação, que também é uma figura de linguagem. Então, cada uma das figuras de linguagem tem uma palavra-chave. Eu vou agora ler o texto e ver qual é a palavra-chave que vai encaixar. Qual é o fragmento que nós temos? Versos antigos arcaicos perdidos na contramão da estrada. Eu tenho oposição entre esses versos? Não, eu não tenho. Eles, além de serem antigos, arcaicos, estão perdidos na contramão. Não tem nada de oposição. Você tem sonoridade aí? Versos antigos, arcaicos, perdidos na contramão da estrada? Veja, é a predominante, viu? É a predominante. Eu tenho exagero? Eu tenho hipérbole aí? Não, não tem exagero. Eu tenho eufemismo? Eu tenho tentativa de suavizar alguma informação? Não, perdidos na contramão da estrada, ele está sendo mais direto do que tudo. Eu tenho metáfora? Eu tenho comparação implícita? Tenho. Versos antigos, arcaicos, perdidos na contramão da estrada. Ou seja, eu tenho versos como
né? Versos dessa forma, versos, eu estou comparando os versos a algo que está na contramão. Eu tenho versos comparado aí a um carro. Eu estou comparando o verso a algo que está perdido. O verso não tem vida, né? Verso não tem vida, mas eu estou comparando o verso a algo que está ruim. Veja, eu estou comparando os versos antigos a algo que está perdido. Estou comparando isso aqui como algo que está perdido. Os versos antigos são como versos que estão perdidos. Há uma comparação aí. Então a comparação vem implícita. Eu tenho uma metáfora. Ok, gente? A gente fala muito sobre isso lá na plataforma. Nós temos aula só sobre isso, só sobre figuras de linguagem, para treinar bastante. Não é um assunto simples, porque é um assunto que envolve muita técnica de análise de texto poético, por isso que é algo que a gente tem que tomar muito cuidado e tentar facilitar o máximo possível. Se desviando um pouco do viés poético, porque aprofundaria mais o assunto, e se apegando a palavras-chave e à interpretação, que foi o que nós fizemos aqui. E a última questão que nós temos aí para analisar, a 10ª questão, ela traz aí um texto para a gente multimodal, é uma tirinha, e por ser uma tirinha, qual é a forma de interpretação? Texto em prosa, leitura fracionada, qual é a dificuldade? Quantidade de informação. Poético em versos, texto um pouco mais complexo, qual é a dificuldade? Linguagem poética, conotação. E o último tipo de texto que eu posso encontrar na minha prova é este aqui. É um multimodal. Ele pode vir uma charge, tirinha, cartoon, mapa, um gráfico, mas sempre eu vou ter a necessidade de trabalhar a interpretação. É fruto da relação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Linguagem verbal é a palavra, interpretação de palavra. Linguagem não verbal, principalmente a não verbal. Porque o texto que nós temos aí na tela é um texto que não tem muita linguagem verbal, mas tem muita não verbal. E ela vai se comunicar comigo. Ela vai trazer alguma coisa para mim de informação. Então, linguagem verbal e linguagem... Eu vou associar os dois. Eu não posso trabalhar apenas um e trabalhar apenas o outro. Eu tenho que relacionar os dois obrigatoriamente. Tá bom? Então, vamos lá. O que é que nós temos aqui? No primeiro quadrinho, nós temos o quê? Linguagem verbal. Que livro interessante. Quem está falando isso? Bem, quem está falando que o livro é interessante é bichinho. É um bichinho, né? É um bichinho que, na verdade, ele é um inseto, é um bichinho que fica dentro do livro, é como se fosse, né, uma pulga, um inseto, algo que comesse, aquele bichinho que come livro, né, aquele bichinho, aquela praga que dá dentro do livro, que consome o livro, porque a carinha dele é uma carinha meio que diferenciada, né? Que livro interessante. Tá lendo livro. Inseto não lê livro, né? Bicho não lê livro. Mas, enfim. No segundo quadrinho, você tem uma pessoa e uma onomatopeia. O que foi que ele fez? Fechou o livro. Bem, ele fechou o livro. Provavelmente, qual foi o livro que ele fechou? O livro que o bichinho estava dentro. Então, o bichinho estava dentro do livro é interessante. Ele provavelmente fechou o livro. Por quê? Porque não queria ler o livro, porque o livro estava aberto, mas enfim, ele fechou. É um livro que prende o leitor. Bem, quem foi que falou isso? O bichinho que estava aqui, aí. O bichinho. Essa praguinha aqui. O livro que prende o leitor. Mas prende quem? Prende o leitor. Qual leitor? Não é o que fechou o livro. E prende quem? Prende o carinha que está aqui. A ironia, a piada está justamente aí. Prende a atenção dele, porque o livro é interessante, prende a atenção dele. E ele está aqui dentro, preso no livro, não vai poder mais sair. Então aí, veja o que a questão traz aí. Para obter o seu efeito de humor, lembrando que o humor no texto multimodal não é para se embolar no chão e sair rindo, não. A tirinha explora a ambiguidade de sentido. Ambiguidade é duplo sentido, né? Do termo leitor, interessante, livro, prende ou é. Com certeza é no verbo prender. Por quê, professor? Porque prende tem duplo sentido. Prende em qual sentido? Prende de prender, e está lá dentro preso porque não vai sair, porque o livro foi fechado, ou atrai atenção, ou fixa, né, o interesse do leitor pela leitura. Então você percebe que a ambiguidade está dentro do verbo prender, portanto, a alternativa correta, letra D de dado. Pois bem, meu povo, acabamos aqui. Né? Vimos aí 10 questões de texto e, principalmente, vimos 10 questões com textos diferentes, cada um com sua estratégia específica. O que é que eu gostaria que você não esquecesse da nossa aula? Que
Os textos na Carlos Chagas são textos feitos para você voltar várias vezes para ler. Eu sei que isso não pode acontecer comigo na minha prova. A depender do tipo de texto, o foco de leitura é específico. Nós vimos que se for prosa, poético em versos, multimodal, mas independente disso, eu tenho que buscar sempre 3 coisas. Eu tenho que me organizar na leitura e buscar fazer a interpretação, que é traduzir, inserir informações, analisar os elementos de coesão e ter um pouco de atenção no vocabulário, porque aparece bastante nas questões de prova. E principalmente as questões de interpretação, elas trazem um quê a mais, porque Carlos Chagas, ela cobra a interpretação solta no texto. Não é no parágrafo A, B, C e D, é no texto todo. E se eu tomar cuidado, se eu tiver 10 questões, 10 textos, eu leio 10 vezes o texto, se eu não me programar, se eu não me preparar para uma realidade de prova dessa. Tá bom? Meu povo, vou ficando por aqui. Desejo a vocês bons estudos, foquem no objetivo de vocês, que com certeza a vida muda. Forte abraço, qualquer coisa eu estou à sua disposição, me segue lá no Instagram, se inscreve no meu canal no YouTube, que tem muita coisa boa disponível para você lá, a gente compartilhando até a sua aprovação. Estamos juntos, até mais, tchau, tchau.